No dia 9 de junho de 1987, na cidade de Nova Orleans, estado da Louisiana, Estados Unidos, o carpinteiro André Daigle estava ajudando seu amigo Joey Lapinto em reformas de casas na região e após a jornada de trabalho daquele dia, André resolveu ir até o restaurante mexicano Chichis para jantar e se encontrar com seu amigo Nick Shelley. Depois da refeição, os dois resolveram ir para o Mitchell's Lounge jogar sinuca e beber. Lá no bar, André notou uma mulher que o observava de maneira simpática e paqueradora, e os dois então começaram a conversar, com ela se apresentando como Thelma. Quando Nick e André resolveram ir embora, Thelma pediu uma carona para André, dizendo que iria visitar uma amiga que estava grávida. André então aceitou dar a carona e ambos foram embora em seu caminhão, enquanto Nick tomou outro rumo, indo para sua casa. No dia seguinte, dia 10 de junho, André não apareceu no trabalho e quando a noite chegou e ainda ninguém sabia do paradeiro dele, seus amigos e familiares chamaram a polícia. As autoridades, a princípio, imaginaram que André tinha só ficado alcoolizado e curtido a noite toda com Thelma, e por isso não havia ido trabalhar, mas com o passar dos dias ficou claro que havia sim algo errado. Uma busca então se iniciou, principalmente com a distribuição de panfletos, porém não havia muito mais que pudesse ser feito, já que ninguém sabia quem era Thelma e nem se este era realmente o nome verdadeiro dela. Por isso não havia pistas para que os policiais pudessem investigar. Enquanto isso, a irmã de André, Elise, que morava na Califórnia, distante mais de 2.500 quilômetros de Nova Orleans, havia consultado uma médium apenas 2 dias antes do desaparecimento de André. A médium em questão se chamava Rosemary Kerr, da cidade de Escondido, no estado da Califórnia. Rosemary havia impressionado Elise com seus supostos poderes psíquicos e por isso Elise resolveu consultar a médium para ver se ela sabia do paradeiro de seu irmão. Rosemary aceitou o desafio e pediu apenas que Elise levasse uma foto de André e um mapa de Louisiana. Chegando na sessão, Rosemary pegou a foto e, sem olhar para ela, abriu o mapa e começou a esfregar as mãos na foto de André. Neste momento, ela reclamou de fortes dores de cabeça, dizendo que parecia que tinha sido atingida por algo. Ao mesmo tempo, Rosemary identificava em suas visões um caminhão preto com um arranhão na lateral, descrição essa que combinava perfeitamente com o veículo de André. Depois ela falou de uma mulher com cabelos loiros que tinha algum tipo de poder, provavelmente de sedução sobre ele. Em seguida, Rosemary se voltou para o mapa de Louisiana e a dor de cabeça repentinamente ressurgiu. Neste momento, Rosemary teve visões de um pântano, uma ponte longa e baixa sobre a água, uma praia e o número 7. Então, Rosemary começou a passar o dedo no mapa seguindo uma série de ruas até que chegou em um local onde ela relatou ter sentido uma espécie de choque. E esse lugar era a cidade de Slidell, cerca de 45 quilômetros distante de Nova Orleans. Em seguida, Rosemary disse para Elise que se ela pudesse encontrá-lo, que seria em Slidell e ela teria que agir muito rápido. A família então se dirigiu para Slidell e, surpreendentemente, quando eles estavam chegando na cidade, pouco antes de atravessarem a ponte, viram o caminhão de André passando no sentido contrário com 2 homens desconhecidos a bordo. Então, uma das irmãs de André é deixada para trás, a fim de que pedisse ajuda e avisasse a polícia, enquanto o carro perseguia o caminhão para não perdê-los de vista. Porém, eventualmente, os 2 motoristas do caminhão notaram que estavam sendo seguidos e começaram a fazer manobras como que fingindo que entrariam em uma rua e no último momento retornando para a principal. Mas nada disso funcionou e as irmãs e amigos de André que estavam no carro continuavam na cola do caminhão pela Interestadual 10. De repente, o caminhão entrou em uma rua escura e deserta, cercada apenas por árvores, onde não era possível ver uma única casa sequer. A rua então chegou em um beco sem saída, onde havia um bar. Os homens então desligaram o caminhão e as luzes do veículo se apagaram. Então, Nick saiu do carro e correu para tentar chamar a polícia, enquanto todos os outros que haviam ficado no veículo se posicionaram atrás das portas para tentar se proteger de um eventual ataque daqueles homens, sendo que um dos familiares do carro estavam armados com um revólver.
Porém, os homens não desceram do caminhão e após alguns instantes de expectativa, o caminhão foi religado e eles começaram a dirigir em direção aos familiares. E quando viram todos escondidos atrás das portas e posicionados como policiais, se assustaram e fugiram do local. Os familiares de André novamente perseguiram o caminhão e, por sorte, um pouco mais à frente na estrada havia uma viatura. Eles gritaram para tentar avisar, mas os policiais não entenderam o que estava acontecendo. Foi só quando o carro dos familiares encostou perto da viatura e eles mostraram a foto de André é que os policiais conseguiram entender a situação e então iniciou-se uma perseguição. Os familiares de André não ficaram para trás e acompanharam a viatura, perseguindo também o caminhão. A esta altura, a perseguição já estava ocorrendo em alta velocidade pelas estradas, até que finalmente os policiais conseguiram parar o veículo e capturaram os 2 suspeitos. Os homens eram Michael Phillips e Charles Gervais, ambos com passagem por roubo. Em um primeiro momento, a dupla não falou nada sobre André, mas depois de serem interrogados pelos policiais, confessaram que tiraram a vida dele. Eles explicaram que o objetivo era simplesmente provar para eles mesmos que eles eram capazes de tirar a vida de alguém. Então, para isso, eles usaram Thelma, que era a namorada de Charles, para atrair qualquer homem até um ponto combinado. Ou seja, André estava apenas no lugar e na hora errada. Ele não era um alvo específico, mas sim aleatório. Quando emboscaram André, ele foi vitimado com marteladas na cabeça, mas também houve tentativa de asfixia usando cabides e o cabo de um aspirador de pó. O corpo de André foi encontrado posteriormente próximo de uma pequena praia no pântano de Manchac, próximo à saída 7 da rodovia. E todas estas informações, incrivelmente, batiam exatamente com o que a médium Rosemary havia dito para Elise. A polícia americana, que por mais que seja cética em relação à mediunidade nesses casos, já contactou médiums para ajudar nas investigações, mas sempre com o devido ceticismo e apenas em último caso, quando não há mais nada que possa ser feito. Mas o caso das visões de Rosemary eram extremamente precisos, algo muito raro de acontecer. Inclusive, Rosemary foi a primeira médium a ser testemunha de um julgamento desse tipo na história dos Estados Unidos. Michael e Charles, obviamente, foram condenados à prisão perpétua. Rosemary participou de vários programas de televisão e teve bastante notoriedade na época. Para muitos, esse caso de mediunidade de Rosemary Kerr foi apenas sorte. Um acaso, mas para outros ela acertou tantos detalhes que seria improvável que ela tivesse dito aquelas informações aleatoriamente e ter acertado todas elas. Mas e você, o que acha? Será que a médium realmente teve as visões ou foi só um golpe de sorte? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal Vire Membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.